Olá, o Interesse Público começa agora e destaca: Justiça condena envolvidos no caso das Lu, penas chegam a mais de 90 anos. Denúncia anônima leva à descoberta de esquema de evasão de divisas por empreiteira. E a remessa ilegal de dinheiro ao exterior é um dos temas abordados no quadro Entrevista. Procurador Regional da República no Distrito Federal fala sobre o combate ao crime e a impunidade no Brasil. Impasse deixa às escuras um trecho de rodovia no Rio Grande do Sul. Mega operação liberta centenas de pássaros e leva à prisão envolvidos com tráfico de animais silvestres. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em decisão de primeira instância, a Justiça Federal em Guarulhos, na Grande São Paulo, decretou a prisão de 7 pessoas envolvidas no caso das Lu. Entre elas, a empresária Eliana Tranquese, dona da boutique de luxo, e o irmão dela, Antônio Carlos Piva de Albuquerque. Os réus foram condenados por diversos crimes que envolvem importação fraudulenta e subfaturamento de produtos para revenda na Daslu, loja que comercializa produtos de luxo em São Paulo. Eliana Tranquese foi condenada a 94 anos de prisão. De acordo com a sentença, a prática continuou mesmo após a abertura do processo na Justiça. Essa constatação levou ao pedido de prisão preventiva. A decisão ainda cabe recurso. Segundo dados das Receitas Estadual e Federal, as fraudes com importações resultaram em autuações que somam R$1 bilhão. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que acatou o pedido de habeas corpus dos advogados, a empresária Eliana Tranquese e os outros 6 condenados deixaram a prisão. A descoberta de um esquema de remessa ilegal de dinheiro para o exterior levou o Ministério Público Federal a pedir a prisão de diretores e funcionários da construtora Camargo Correia em São Paulo. O pedido foi acatado pela Justiça. A suspeita de irregularidade chegou à Polícia Federal há mais de um ano por meio de denúncia anônima. As investigações da Polícia Federal identificaram um esquema que utilizava documentos falsos e laranjas para enviar ilegalmente recursos ao exterior. As operações envolviam doleiros que atuavam fora e dentro do país. As remessas, de acordo com a polícia, eram feitas por empresas fantasmas, com sede em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro, a Uruguai, Ilhas Caimã e Suíça. Os envios eram identificados como pagamentos a fornecedores. De acordo com o Ministério Público Federal em São Paulo, as remessas ilegais somam cerca de R$20 milhões. Durante as investigações, a Polícia Federal encontrou dificuldades para ter acesso às conversas dos suspeitos. Os diretores da empresa e os doleiros envolvidos no esquema faziam ligações pela internet e utilizavam telefones criptografados que dificultam a interceptação. Com base nas informações, a Justiça decretou a prisão de 4 diretores e 2 secretárias da empresa e 4 doleiros. Além da remessa ilegal de dinheiro, foram identificadas suspeitas de superfaturamento nas obras de uma refinaria de petróleo em Pernambuco. A empresa Camargo Correia também estaria envolvida no repasse não declarado à Justiça Eleitoral de recursos para partidos políticos. Por decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, os 10 envolvidos no caso foram libertados. Lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraudes tributárias são crimes que preocupam cada vez mais as autoridades brasileiras. É importante combater a atuação de quadrilhas, mas também a impunidade. Quem conversa com a gente sobre esses assuntos é o Procurador Regional da República no Distrito Federal, Alexandre Camanho. A entrevista foi concedida à repórter Patrícia Machado. Fatos recentes trazem à tona a importância do combate a crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Procurador Regional da República, Alexandre Camanho, casos que envolvem a Daslu e também suspeitas contra Camargo Correia demonstram que seria eficiência no combate a esses crimes? Na verdade, nós estamos vindo de um bom tempo em que o cometimento de crimes como esses foi inteiramente invisível e bem-sucedido. Com algum tempo se percebeu o prejuízo coletivo do resultado desses crimes. Com o passar do tempo e com o Estado tendo agora um instrumental normativo e um aparelhamento próprio à persecução desses crimes,
os resultados começam a aparecer e, evidentemente, que isso redunda em benefício para toda a sociedade. Em relação à evasão de divisas, o que esse procedimento pode encobrir, além do próprio crime em si? Pode significar lavagem de dinheiro? A evasão de divisas não tem a ver com crimes anteriores, com crimes antecedentes. Na verdade, o mal da evasão de divisas é a forma ilícita como ele é enviado. Uma mesma quantidade, a mesma quantia de dinheiro, a mesma soma poderia licitamente ser enviada ao exterior. A remessa das divisas não é em si um crime. O que torna a operação algo criminoso é o modo de ela desrespeitar o cânone legal. Já a lavagem de dinheiro é algo completamente diferente, porque é um crime chamado parasitário. Isso significa que ele está sempre associado a crimes antecedentes, como o narcotráfico, o terrorismo, uma série de outros ilícitos. E aí, nesse caso, então, nós temos uma atividade financeira ilícita que pretende justamente retirar a origem ilícita daquele dinheiro. A descoberta de irregularidades aumenta a importância das varas especializadas em lavagem de dinheiro? As especializações, do ponto de vista judicial, são extremamente bem-vindas. O que nós precisamos, a todo custo, tentar evitar é que se façam criações de varas especializadas e essas varas sejam virtualmente nominais. Você cria uma vara e não confere a essa vara uma infraestrutura eficiente. E aí, nesse caso, nós temos um desserviço, porque processos que estariam rodando em não sei quantas varas trafegam, migram para uma vara especializada e ali, por força de uma infraestrutura carente, ficam absolutamente paralisadas. A vara tem que ser algo que vá tornar o serviço judiciário melhor e não pior do que era antes. Procurador, muitos desses casos são descobertos pelo uso da interceptação telefônica com autorização judicial. Essas escutas são cada vez mais necessárias no combate ao crime? A interceptação telefônica se transformou, evidentemente, num instrumento imprescindível às investigações. Evidentemente, nós não podemos correr o risco de banalizar esse uso sob pena de um bom instrumento ser vítima de seu próprio sucesso. Ela precisa ter um propósito específico e ela tem que vir, evidentemente, acompanhada de uma série de outras provas. Nós jamais poderemos obter a condenação de alguém exclusivamente louvados numa interceptação telefônica. E que papel deve desempenhar o Ministério Público Federal nesses casos? De uma forma geral, cabe tanto ao Ministério Público Federal como ao Ministério Público a guarda, a defesa da lei e do ambiente democrático do Estado de Direito. Isso significa que nós temos que calibrar bem a nossa balança. Isso significa proteger, sim, as garantias individuais, as garantias cidadãs, mas nunca perdendo de vista que o excesso de proteção, a proteção desmedida em favor de indivíduos, pode significar, como quase sempre significa, prejuízo à sociedade. O Ministério Público tem que aquilatar bem isso e ser o custódio desse tipo de justiça, de uma justiça que não pense no momento imediato, mas que pense na construção de uma sociedade, na construção de valores. Assim, o Ministério Público tem que trabalhar não só no momento presente, mas no porvir também. Há uma nova geração que aguarda por nós e que vai ser inteiramente cativa dos resultados que nós obtivermos aqui. Pensar nesses interesses, sempre olhando o que a sociedade como um todo quer. Isso é fundamental. Procurador Regional da República, Alexandre Camanho, obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Veja no próximo bloco. Ministério Público Federal pede esclarecimentos sobre uso de passagens aéreas no Senado. E mais, motoristas e pedestres em risco. Falta de iluminação torna ainda mais perigoso um trecho de rodovia no Rio Grande do Sul.